Possível que a rainha dos baixinhos tenha recorrido ao ocultismo e ao satanismo para ter tudo o que conseguiu? Tudo começou no final dos anos 80, quando Xuxa lançou uma coletânea de suas músicas. Na época, os discos de vinil ainda eram maioria. Então, num momento de curiosidade, alguém decidiu girar o disco ao contrário, fazendo com que harmonia e letra fossem ouvidas de trás para frente. Isso foi o suficiente para dar vida a uma das teorias mais bizarras da época no Brasil. Segundo tal teoria, ao tocar as músicas invertidas, revelavam-se mensagens completamente inadequadas a crianças. A letra da música Hilarie, tocada inversamente, por exemplo, foi entendida por alguns destes teóricos como sendo uma evocação ao demônio. Não demorou muito para que alguns seguidores religiosos criticassem as canções e sua intérprete, dando margem aos fiéis entenderem que aquelas músicas eram satânicas e os produtos que levassem o nome da apresentadora não deveriam ser consumidos. Em outra canção, lançada em 1983, a mensagem é ainda mais aterrorizante. A música Doce Mel, quando tocada ao contrário, revelaria a seguinte mensagem: parece que Exu não saiu daqui. E sangue entra na boca como um lanche. Nova era livre e solta na avenida. E sangue, sangue, sangue. Ainda segundo essa teoria, uma outra canção chamada Quem Quer Pão esconderia os seguintes versos: ah, não vai ao céu, fiquei ao lado do diabo. Sou polícia, sou polícia, sou polícia, eu juro. Que é a política, que a política, que a política engana. Como se já não bastasse a teoria das mensagens subliminares nas músicas interpretadas por Xuxa, que foram compostas por diferentes artistas, por volta de 1990, surgiu uma nova e macabra teoria envolvendo a rainha dos baixinhos. Os relatos começaram na cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Dizem que em 1985, a apresentadora conheceu a história de uma garotinha que dormia com uma bonequinha de pano feita pela mãe e que dizia ser a Xuxa. A produção, então, decidiu que era hora de ter um produto destinado às meninas. Assim, em 1987, nasceu a boneca da Xuxa. Nem é preciso dizer que as vendas foram um sucesso. E, segundo a lenda, uma pobre menina pediu incansavelmente à mãe uma boneca para ela. Mas como as condições financeiras não ajudavam muito, no momento de irritação, a mãe teria dito: só se o diabo mandar o dinheiro. No dia seguinte, inexplicavelmente, o dinheiro apareceu para a mulher. E antes ela não ter aceitado e comprado a tal boneca. A história ganhou 2 desfechos. Um deles diz que a boneca foi possuída pelo demônio, enquanto a garotinha dormia. A boneca teria adquirido garras enormes e arranhado a pobre menina. No dia seguinte, a mãe observou manchas de sangue nas unhas da boneca, enquanto sua filha estava em estado de choque. Outra versão é um tanto mais macabra. Além do ataque e dos ferimentos, o demônio teria levado a alma inocente e pura daquela pobre garota, que foi encontrada morta pela mãe. Ainda de acordo com esse conto, a mãe da menina teria levado a boneca para a Catedral de Nossa Senhora da Ponte, e lá o Monsenhor Mauro Vanille teria exorcizado a boneca e mantido o brinquedo amaldiçoado, isolado e acorrentado.
Uma multidão teria se aglomerado em frente à catedral, a fim de ver a tal boneca. Mas o padre lacrou as portas e disse que aquilo não passava de boato. As histórias de pessoas famosas ou que ficaram famosas fazendo pacto com o diabo vêm de muitos e muitos anos. O inferno mais conhecido da humanidade é o de Dante Alighieri, descrito em sua Divina Comédia. E o diabo mais famoso é Mefistófeles, aquele mesmo que Fausto de Goethe teria compactuado. Mesmo que Dante nunca tenha ido ao inferno e voltado para contar, é impressionante a riqueza de detalhes que ele usou para descrever o lugar mais temido pelo ser humano. Os mais de 14 mil versos da Divina Comédia serviram de inspiração para diversos outros artistas, resultando em dezenas de obras de arte, como o Mapa do Inferno, de Botticelli, ou o Purgatório, de Gustave Doré. A história de Fausto, que se confunde com a realidade, é que ele é um personagem mitológico e literário alemão que teria feito um pacto com Mefistófeles e, em troca de conhecimento, seria subserviente ao demônio pela eternidade. A soberba de Fausto em querer ter conhecimento sobre tudo acabou prejudicando a ele mesmo e encurtando a vida de sua amada e do seu filho recém-nascido. Os fãs do blues, por exemplo, já ouviram não só as músicas de Robert Johnson, como também a história de como ele ficou conhecido. Segundo a lenda, Johnson não sabia tocar e nem tinha dom para o violão. Dizem que, contrariado, o jovem foi até a encruzilhada da Highways 61 e 49 no Mississippi e se encontrou com um homem negro e alto que simpaticamente lhe ofereceu talento musical em troca da alma de Johnson. E foi assim que nasceu uma das maiores lendas dos blues norte-americanos. Lenda não só no sentido literal, como também no que se tornou o nome de um dos maiores cantores de blues da história. Até onde é real ou ficção, no caso de Robert Johnson, ninguém jamais saberá. E existe um filme, já considerado clássico, que retrata a lenda, A Encruzilhada, de Walter Hill, lançado em 1986. Relatos de pactos com o diabo remontam à Idade Média, quando ainda as pessoas acusadas de fazerem tal coisa eram amarradas em um tronco e queimadas em praça pública. O primeiro registro de pacto na história vem de São Teófilo, do século VI d.C. Como arquidiácono de Adana, Teófilo foi convidado a se candidatar a bispo, mas sua humildade o fez querer continuar no cargo que já estava. As coisas mudaram quando um novo bispo chegou na diocese e queria destituir Teófilo de sua posição. O arquidiácono procurou um necromante para ajudá-lo. Teófilo foi ordenado a renunciar a Cristo e à Virgem Maria e assinar um contrato com seu próprio sangue. Ele o fez e logo se arrependeu. Orou para a Virgem Maria, pedindo para que ela intercedesse por ele com Deus, e fez um jejum de 40 dias. No outro dia, ele amanheceu com o contrato sobre seu corpo, mas pediu a um bispo que destruísse o contrato. Teófilo, então, viveu o resto de seus dias enclausurado e em penitência dentro da igreja. Ele é conhecido no meio cristão como Teófilo, o Penitente. No mundo moderno, é surpreendente a quantidade de artistas cujos rumores dão conta que fizeram pacto com o demônio para atingirem o sucesso. De acordo com o livro A Profecia Lennon, de Joseph Nisgoda, os integrantes dos Beatles estavam envolvidos com o ocultismo e eram fãs de Aleister Crowley, um influente ocultista britânico do início do século XX. John Lennon teria dito a alguns amigos e parentes que fez um pacto com o diabo por fama e fortuna,
em algum momento de dezembro de 1960. Uai, seu app de vídeos curtos.